Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, querido irmão que está nos ouvindo nesta manhã. Estamos felizes por novamente podermos estar aqui juntos para conversar sobre o amor de Deus e aprendermos cada vez mais do seu grande amor para conosco. É muito bom saber o quanto Deus nos ama e quer nos ver cada vez mais próximos dele, não é mesmo, pastor? Sim. Pastor Ivan hoje está conosco. Estamos hoje muito bem alicerçados aqui. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos nós, com todos vocês que nos acompanham. É um privilégio poder estar juntos. Nós tivemos aí 3 semanas ausentes devido às atividades do ministério, mas sempre que possível é um privilégio nós estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. E nesse trimestre, principalmente, é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, né? Na Bíblia o título ali, aos Efésios. Aos Efésios é porque é os irmãos e irmãs ali da igreja de Éfeso no tempo do apóstolo Paulo. Então é muito gratificante que nós possamos estudar esse tema, porque ele fala da graça de Deus, fala das consolações, das bênçãos, da presença de Deus e, acima de tudo, a maneira que Deus nos transforma pelo Espírito Santo para que tenhamos uma vida excelente aqui na Terra e nos preparemos para o futuro da eternidade que Deus tem para cada um de nós. Então, é um privilégio nós termos este momento e mantemos a fé, porque Jesus está voltando, Jesus está chegando aí para que nós possamos passar a eternidade com Ele, mas para isso a eternidade inicia aqui, né? Inicia trazendo Jesus Cristo na nossa companhia e aceitando como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que bom, né? Que bom termos esse privilégio que Deus nos dá. Vamos priorizar o estudo da palavra de Deus. Eu quero iniciar, então, com uma oração junto com os irmãos. Se você puder, também feche seus olhos, que vamos pedir a presença do Senhor. Querido Deus que estás nos céus, nós estamos aqui gratos pelo privilégio do Senhor ter nos acordado mais um dia, ter nos dado um repouso reparador e hoje estarmos aqui estudando a Tua Santa Palavra com nossos irmãos. Abençoa, Senhor, para que esse estudo seja conduzido pelo Teu Santo Espírito, que Ele esteja iluminando as nossas mentes e esteja também iluminando os nossos irmãos para abrirem o coração e aceitarem essa mensagem que o Senhor tem, uma mensagem de amor, uma mensagem que traz um conforto excelente para cada um de nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos... Olha, a mensagem de Efésios é uma mensagem muito confortante. Eu tenho sentido isso a cada semana que estudamos e que avaliamos as mensagens que o apóstolo Paulo deixou para nós, né? Ele tinha uma paixão por pregar o evangelho, não é? Sim, exatamente. O centro da mensagem do apóstolo Paulo, é claro que toda a carta é muito rica em todos os seus detalhes. Ele nos oferece, em primeiro lugar, a nossa relação pessoal com Deus. Depois ele vai para a relação conjugal, para a extensão familiar, para a extensão social e de trabalho. Então ele abrange, né, todos os aspectos do nosso relacionamento, do nosso relacionamento humano. E ele trata cada detalhe, claro, na direção do Espírito Santo. E nós observamos o quanto Deus é cuidadoso
a nos ensinar, a nos explicar como nós podemos viver com mais qualidade de vida em todas as esferas humanas. Agora, o centro da ideia da pregação do apóstolo Paulo, claro, dirigido por Deus, está em Efésios capítulo 2, de 8 a 10, que é um texto muito conhecido exatamente por ser o centro da mensagem do apóstolo Paulo. É o texto onde ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas que nós somos feituras de Deus, criados por Jesus Cristo, para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Então, ele faz uma relação entre fé e obras, em que não são as obras que nos levam à salvação, mas quando nós somos salvos, nós praticamos as obras, porque Deus já nos preparou para isso. Este é o propósito de Deus. E quais são as obras? Amor, paz, paciência, mansidão, o auxílio ao próximo, né? O proporcionar a restauração de vida, a restauração de um lar. Então, este é o propósito das boas obras, que nós temos o privilégio de participar. Mas o apóstolo Paulo fala que nada disso é glória nossa, não de obras para que ninguém se glorie. Mas aquele que foi transformado, regenerado pelo poder de Deus, este também quer que o próximo também seja. Quando nós somos restaurados na nossa vida pessoal, nós queremos que o outro também seja restaurado. Quando nós somos restaurados na harmonia conjugal, nós queremos que o outro também seja. Então, aquilo que nós vivemos na extensão do Evangelho, nós queremos que o outro viva também. Então, é essa, vamos dizer, o resumo do centro da mensagem do apóstolo Paulo. Que lindo, né? Que lindo saber que nós podemos transmitir as obras de Deus através da nossa palavra, do nosso viver, das nossas ações. Aí eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso assim, Deus nos usando, sabe, a nossa infinita indignidade, porque nós somos muito indignos. Nas nossas limitações, né? E Ele nos usa ainda. Como Sim. Deus nos ama. E a Bíblia, ela coloca algo que é muito interessante. Ela fala que isso é um privilégio que não foi dado aos anjos. Então, eles são tão perfeitos, não é mesmo? E exatamente por serem perfeitos que eles não podem fazer. Né? Porque só quem pode testemunhar é quem viveu. Quem viveu o mal e passou para o bem. E passou para o bem, viveu a experiência de transformação, viveu a experiência de regeneração, que não é um processo dentro de um ato específico, mas ele é um processo para a vida. A cada dia nós vamos buscando compreensão da palavra de Deus, aplicando os seus mandamentos, o seu direcionamento em nossas vidas, e nós observamos o quanto nós somos abençoados, o quanto nós somos guiados para o bem, e as respostas positivas que nós temos em nossa vida, cada vez que colocamos a palavra de Deus em prática. Então, essa restauração que Deus produz em nós, o próprio Deus fala, olha, promova isso de tal modo que alcance outros também. Então, por isso, né, pastor, nós precisamos nos unir ao apóstolo Paulo, que divulgava com tanta ênfase a palavra de Deus, não é mesmo? Sim. E o apóstolo Paulo, ele traz uma característica diferente, porque é claro, o apóstolo Paulo já começa tendo uma característica diferente, porque ele não foi discípulo de Jesus no tempo da humanidade de Jesus. Isso. O apóstolo Paulo, claro que no tempo ele conhecia Jesus, ele provavelmente participou ali até da crucificação de Jesus, com a autoridade que ele tinha, ele ordenava e participou da morte de alguns cristãos, né? Então ele é o exemplo maior da transformação que o poder de Deus pode fazer, né? Porque em primeiro lugar o apóstolo Paulo fazia tudo isso, curiosamente, por amor a Deus, né? Então, então ele tinha essa questão do zelo com as coisas de Deus. Em Filipenses capítulo 3,
o apóstolo Paulo fala assim: se alguém pode se gloriar na carne, eu ainda mais, porque eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Quanto à lei eu sou fariseu, e quanto à justiça que há na lei eu sou irrepreensível. Quer dizer, nossa, alguém que não pode ser repreendido é alguma coisa muito especial. Coisa especial. Então, o que ele estava falando, dentro do que ele conhecia, ele procurava fazer tudo da maneira mais perfeita possível. Mas daí ele continua o texto de Filipenses 3 falando: mas quando eu conheci a Cristo, isso não me valeu para nada. Então, porque ele conheceu o poder, né? O poder que Deus transmite para a gente. E aí ele percebeu que tudo que ele fazia em nome de Deus, ele fazia com a sua sinceridade de coração, com a sua integridade, mas ele não estava fazendo bem, ele estava fazendo mal. E quando ele conheceu a Cristo, ele muda a percepção e conhece verdadeiramente o amor, e aí ele se arrepende de tudo que ele tinha feito antes. E isto não está diferente de muitas pessoas nos nossos dias. Quantas pessoas em nome de Deus ainda maltratam outras? Quantas pessoas em nome de Deus ainda ferem? Pessoas que infelizmente muitas delas desistiram do convívio cristão com a igreja, com a sua comunidade, independente da denominação, mas eles desistiram do convívio eclesiástico porque ali eles foram oprimidos, porque ali foram maltratados, porque ali não foram acolhidos, né? Então o apóstolo Paulo, ele percebeu que ele fazia isso, e quando ele conheceu verdadeiramente a Cristo, a postura dele mudou totalmente. E o judeu excelente, ao invés de pregar para os judeus, ele passa a pregar para os de fora, porque agora ele quer acolher a todos, ele quer receber a todos. A transformação que ele teve, ele quer tornar possível para outras pessoas. Para outras pessoas também. Nossa, né? Levando o alcance do Evangelho a todas as nações, porque senão ela ficaria restrita só aos judeus e às suas tribos. Então, e o próprio Deus tinha falado que era para atingir o mundo através dos judeus, não é mesmo? Sim, a promessa feita através de Abraão, né, que traz a todos nós, né, remete a todos nós até hoje em nossos dias: em ti serão benditas todas as famílias da terra, não só apenas os judeus, apenas os hebreus, né? O apóstolo Paulo também escreve aos hebreus, que é o conjunto ali de todas as tribos de Israel, né? Então Deus não está sujeito, né? Ele não é prisioneiro e ele não é exclusivo de uma religião, de uma denominação. Deus é Deus para todos, por isso que eu sempre falo, independente da sua denominação, do seu vínculo religioso, Deus está te abençoando no lugar que você está. Agora, à medida que nós nos aproximamos de Deus e conhecemos mais de Deus e permitimos ser guiados pelo Espírito Santo, né, nós vamos sendo agraciados pelo conhecimento para que vivamos melhor. O objetivo de Deus é nos tornar pessoas muito saudáveis em todos os aspectos. Né? Em todos os aspectos, principalmente, né, no aspecto espiritual, no sentido do que mexe com a totalidade do nosso ser. Porque a espiritualidade, ela trata das questões emocionais, das questões psicológicas, das questões psicossomáticas, das questões biológicas e físicas, das questões de relações sociais. Então, a espiritualidade, ela abrange tudo, porque ela tem um padrão de ética e de moral, né, que transforma o caráter e a personalidade. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós chegamos a um ponto que a gente sempre pensa assim: por que eu não conheci antes? É mesmo, né? Mas só Deus sabe o momento em que cada pessoa vai aceitar ouvir do Evangelho. Eu Sim. penso isso. Porque quando eu ouvi do Evangelho a primeira vez, eu era muito jovem, eu tinha uns 13, 14 anos. E hoje eu penso que Deus me atingiu naquela época porque Ele sabia que naquela época era a época propícia para mim. Exatamente. Deus sabe a forma e os tempos. Isso. Né? A forma de alcançar, o tempo de alcançar,
Porque as pessoas são diferentes. Então, as formas são diferentes. A forma, por exemplo, que Deus me alcançou foi através do amor, do acolhimento, em que muitos pastores me deram ao longo da vida. Eu lembro da minha infância na Igreja Assembleia de Deus, o pastor Elias, que era um pastor muito simpático, acolhedor. Depois, ao longo do tempo, pastor Nadir, da Igreja do Evangelho Quadrangular em Poços de Caldas. Depois o pastor Castor Cobra, um nome diferente, né? Que é da Igreja do Brasil para Cristo, na zona leste de São Paulo, em Poá, e ele é pastor dessa igreja até hoje, né? O pastor Rui, da Comunidade Cristo Vive de Valinhos, né? O pastor Leandro, da Igreja Batista de Campinas. Então, muitos pastores, onde eu passei, me acolheram, né? Me receberam com amor, com carinho, e foram me conduzindo, né? O pastor Durville, que me iniciou no conhecimento hebraico. Então, e desta maneira, no acolhimento pelo amor, e conhecendo através dos idiomas originais da Bíblia, o hebraico, o aramaico e o grego, foi que Deus tratou de mim. Ele me alcançou. Agora, todo mundo é obrigado a saber hebraico e grego para conhecer a Deus? Não. Nem sempre, né? Nem sempre é por aí. Às vezes por um abraço, por uma visita, por um carinho, por um cuidado. Cada pessoa responde a Deus de uma maneira diferente. A Bíblia chama isso da multiforme sabedoria de Deus. Exatamente, pastor. Eu acho interessante que, por exemplo, tem pessoas que precisam de recursos financeiros, que a gente as abrace com um recurso. Mas tem pessoas que estão precisando de um sorriso, de um abraço, de uma palavra de conforto. São coisas que não custam nada, são de graça, não é mesmo? E uma coisa que as pessoas não podem esquecer, e aí eu volto para a questão do acolhimento eclesiástico, espiritual, do acolhimento da igreja, é que ninguém precisa apontar o defeito de ninguém. Né? Exatamente, porque todos nós temos defeitos. Sim, em Romanos 3 ali, o texto fala, todos pecaram E carecem da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Eu não preciso apontar o erro de ninguém, o pecado de ninguém. O que eu tenho que mostrar a ele é que, independente do que ele fez, independente do que ele se sinta culpado, independente de que ele se sinta indigno diante de Deus, né, Deus está com os braços abertos, estendendo a mão para que ele seja acolhido. E quando a gente compreende isso, a gente consegue de fato alcançar o outro pelo amor de Deus. Abraçar as pessoas, né? Às vezes a gente não precisa nem estender os braços, né? A gente precisa sorrir, dizer uma palavra que seja muito legal, não é? Sim. Então, o apóstolo Paulo, ele tem uma frase que eu achei assim muito apropriada, porque ele se diz prisioneiro de Cristo. E quem mandou prender ele foi o imperador romano. Ele não seria prisioneiro do governo romano? Sim, mas o que acontece é um paradoxo curioso do Evangelho. Quando nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a verdade de Deus e conhecemos a palavra de Deus e o amor de Cristo, nós compreendemos, claro, tudo que Cristo fala, naquilo que nós podemos, né, na nossa limitação, compreender, mas Jesus ele fala assim, quando filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o Filho, que é Ele, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora Paulo fala, eu sou livre, mas me sinto prisioneiro. Né? Por quê? Porque o amor de Cristo é tão grande que nós nos sentimos prisioneiros dele, e como prisioneiros dele nós somos livres. Então Paulo, ele está colocando assim, eu não sou prisioneiro de Roma, porque você pode me colocar na prisão, você pode me maltratar, você pode fazer o que você quiser, mas aonde você me colocar, eu vou falar do amor de Cristo.
né? Por isso que eles... É um paradoxo muito interessante. Em compreender isso, irmãos, nos ajuda também a nos aproximar cada vez mais de Jesus. E observar como essa liberdade em Cristo, ela nos constrange para que nós façamos aquilo que Deus aprova, aquilo que alegra o coração de Deus. Afinal de contas, quando nós temos um pai amoroso, um pai que se dedica a fazer aquilo que é melhor para o filho também, ele toma consciência de que ele não quer fazer nada que venha ofender ao pai, que venha trazer tristeza ao pai. E ele não faz isso por obrigação, ele faz por amor. Pelo amor que ele recebe, ele também quer devolver esse amor, ele também quer retribuir este amor, né? E vivendo os dois em amor, vai haver unidade e harmonia. Então, é interessante as preocupações que Paulo tinha com os efésios, né? Porque eles antes eram, assim, longe do amor de Deus, eles eram o que a Bíblia chama de gentios, que nós diríamos hoje pagãos, né? Isso. O gentio, ele não é a ideia exatamente de um povo pagão. O gentio, essa expressão, né, que a Bíblia utiliza, é aquele que não nasceu na nação judaica. Ele não é israelita, ele não é hebreu. Então, por não ser hebreu, ele é classificado de todas as nações como um gentio. É um termo usado na época para classificar todos aqueles que não participavam das nações israelitas. Então, o que o apóstolo fala? Por que o apóstolo Paulo prega tanto para gentio? Porque o gentio, vamos dizer assim, por que eu não uso essa expressão pagão? Porque pagão seria aquele que está longe de Deus, aquele que não quer contato com Deus. E os gentios, ele não fazia isso. Ele buscava a Deus. Só que ele não conhecia o Deus verdadeiro. Ele não conhecia o Deus que o amava. Tanto que a Deus, para os gentios, ele era chamado de Logos. Logos é a essência maior da divindade, a essência de todas as coisas. Então eles estavam procurando o Logos, né? Essa essência do amor de Deus. E Paulo chega e fala: eu conheço o que você está procurando. Por que Paulo tem essa postura? Porque ele também foi assim, né? Ele viveu essa experiência longe de Deus. Ele viveu essa experiência em que ele estava procurando um Deus e vivendo um Deus que era diferente, né? Apesar de que o Deus que ele acreditava era verdadeiro, mas a interpretação que ele fazia de Deus era muito ruim, né? E quando ele compreende de fato quem é Deus, ele fala: olha, eu tenho que corrigir a minha vida, e mais do que isso, eu tenho que levar todos aqueles que estão buscando a Deus de verdade, como eu estava buscando, eu tenho que levar ao conhecimento desse Deus verdadeiro que ama, que acolhe, que recebe e que quer que nós vivamos cada vez melhor a cada dia. Que lindo isso, né? Então, uma coisa que me surge é o seguinte: como que nós podemos confiar, né, nas promessas de Deus quando nós temos dificuldades, né? Porque muita gente, hoje a gente vê em todas as famílias dificuldades. Sim. Ontem nós fizemos a feira de saúde ali na cidade de Pacaembu. Foi muito bom estarmos juntos ali. Foi muito bom. Né? Foi assim, nós sabemos que foi direção de Deus, e o próprio andamento do período da feira de saúde foi muito organizado porque Deus estava presente. Né? Nós não paramos ali porque sempre tinha alguma pessoa, alguém para ser atendido, passando pelos 8 remédios naturais. E eu fiquei na última parte, que era a relação de confiança em Deus, né, a espiritualidade. E uma coisa que eu falei ali para todos que passaram, nessa questão da confiança em Deus, como que nós adquirimos confiança em alguém? Isso não só a Deus, a todas as pessoas. Como é que você adquire confiança em alguém? Observando o caráter, a personalidade, o jeito de ser, a resposta que a pessoa dá em relação à sua própria palavra. Aquela pessoa que fala e cumpre, aquela pessoa que só quer o seu bem, aquela pessoa
que está disposta a te ajudar em qualquer situação. Então, quando nós temos uma pessoa assim, e graças a Deus nós temos muitos amigos assim, quando nós temos uma pessoa assim, é uma pessoa de confiança. Quando nós nos falamos a respeito da confiança em Deus, nós temos que observar Deus cumprindo a sua palavra, Deus cuidando de nós, Deus oferecendo o melhor para que nós vivamos bem. Então, confiança, ela vem de conhecimento e de relacionamento. É por isso que aquele que não se aproxima de Deus não vai confiar nele nunca. Exatamente. Vai ficar sempre condenando Deus, achando que Deus é quem manda a tempestade. E Deus não manda nada de errado, porque Ele quer tudo de bem para nós. Sim, mas nós mexemos tanto em todas as coisas que não percebemos que as tempestades, as enchentes que nós vemos hoje, os problemas que nós vivemos na nossa humanidade, na verdade não são castigos de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Ele nem precisa, porque a gente se castiga sozinho. A gente busca o mal, né? A gente busca o mal. Então, o que nós fazemos é estragar o próprio meio ambiente, né, de maneira que vem as chuvas intensas, vem a seca, vem enchentes, né, vem uma série de problemas, e o que Deus faz é nos amparar em todas as situações adversas. Então, em circunstâncias difíceis, é que nós temos que aprender a confiar, não é? Exatamente. E nessa circunstância é que nós vemos o cuidado, o amor, a presença. Porque o que Deus vai fazer? Deus, ele não vai expressar um milagre de transformação imediata. Porque muitas pessoas esperam isso. Né? Um milagre como se fosse um estalar de dedos, como se Deus fosse um gênio, né? Que eu esfrego ali, eu vou esfregar a Bíblia, né? Deus vai sair e eu vou fazer 3 pedidos para ele vai atender. Né? Não é assim. A questão é que o apóstolo Pedro fala isso muito bem na sua primeira carta. Ele fala que Deus deixou tudo por escrito para que nós saibamos como nós devemos andar. Né? Então, tudo que nós precisamos está na Bíblia. Todas as orientações de Deus estão na Bíblia. E quando nós colocamos em prática, nós observamos que todos os problemas são resolvidos. Então, tudo é resolvido pela palavra de Deus? Sim. Mas a palavra de Deus é o quê? Né? É o nosso alicerce, a nossa guia, né? Não podemos fugir de Deus. Sim, não podemos fugir. E é a Bíblia. É por isso que eu sempre lembro a todos que a Bíblia, falando das questões espirituais e do relacionamento com Deus e na restauração humana, a Bíblia é a única regra de fé e prática para todo cristão. Porque se você coloca o que está em prática aqui, não existe problema na sua vida que não vai ser solucionado, que não vai ser resolvido. E é deste resolver, através da prática da palavra de Deus, que a gente desenvolve confiança. Porque nós vemos que tudo o que nós pedimos a Deus, tudo que nós colocamos nas mãos de Deus e buscamos sabedoria e discernimento para colocar em prática na nossa vida, tudo acontece para o nosso bem. Como a Bíblia fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se você tem algo pessoal, algo para resolver que está difícil, que está complicado, coloque nas mãos de Deus. Um texto que eu gosto de Efésios, que ele é muito bom, é Efésios 3:20. Efésios 3:20 é onde fala que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, às vezes a gente pede, tem que prestar muita atenção no que a gente pede a Deus. Sim. Porque às vezes a gente pede uma coisa, quando ela vem, nós não estamos de acordo com o jeito que Deus mandou, não é isso? Sim, porque... Tem muitas pessoas assim. Porque o fato de colocar nas mãos de Deus é estar atento à maneira que Ele responde, porque o jeito dele responder muitas vezes é diferente daquilo que nós esperamos. E nós temos que compreender essa resposta de Deus. Eu lembro do profeta Elias, ali em Carmelo, né, no Monte Carmelo,
ali na disputa dos deuses, que ele fala, né? Olha, chama os deuses de vocês aí, vê se você consegue fazer descer fogo aí, pegar fogo nessa madeira. E daí os magos ali da época começam a invocar a Deus e tudo, aos deuses dele, e nada acontece. Quando Elias chama a Deus, Deus manda um fogo que a madeira de Elias, que estava encharcada porque ele mandou jogar água em cima, né, ela queima totalmente. E aí Elias, ele profere uma palavra ali muito dura. Ele até esqueceu que ele estava no meio ali, também ia sofrer, né? Ele falou: não vai chover durante 3 anos. Depois disso, né, só que ele participou da seca, né? Isso que ele esqueceu, né? Mas depois disso, o que ele fez? Ele foi orar, e a Bíblia fala que ele orou, e cada vez que ele orava, ele pedia para o servo dele ir olhar o outro lado do monte, como que estava o céu. Então, né? Até que apareceu uma nuvem lá, né? Então, daí, ele orou por 7 vezes, né? E na 7ª vez, o que o servo vê no céu? A Bíblia, eu gosto muito desse relato, porque a Bíblia fala que o servo de Elias voltou e falou assim: olha, lá não tem nada não. Tem uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Né? E quando Elias ouve isso, ele falou: então vamos juntar as coisas e corre, que lá vem chuva. A confiança. A confiança. Mas uma pequena nuvem do tamanho de uma mão humana, né? Que chuva que essa nuvem vai produzir? Né? Então, assim, o que Elias está fazendo é confiar e respeitar a maneira de Deus fazer. Deus não fechou o tempo todo, não fez o céu ficar totalmente cinza com aquelas nuvens pesadas e relâmpagos e trovões para todo lado. Não, é uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, que quando choveu, alagou tudo ali. Né? Então, a resposta, muitas vezes, de Deus não vem da maneira que nós esperamos, mas ela virá. Com certeza. Nós não podemos esperar do jeito que nós queremos, só isso, né? Sim, e estar atento à maneira que Deus responde. Porque muitas vezes nós não compreendemos, e por não compreender, nós achamos que Deus não responde. Né? E isso é um perigo muito grande, porque isso vai ferindo a confiança. Né? É o texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, fala que a esperança que se adia adoece o coração. Então a pessoa tem esperança, coloca algo nas mãos de Deus. Se ele não prestar atenção em como Deus está respondendo, ele pode achar que Deus não respondeu, né? E aí ele vai perdendo a confiança, perdendo a fé, vai se afastando de Deus. Né? Então é bom estar atento às respostas de Deus e aceitar a maneira que Deus responde. Isso mesmo. Mas o apóstolo Paulo, né, nesse capítulo 3 de Efésios, ele é muito rico de temas, né? E ele fala que teve um mistério confiado a ele, né? Mistério. Que mistério é uma coisa que a gente não compreende, não é mesmo? Sim, o mistério é aquilo que nós não conhecemos, de fato. Quando existe algo misterioso, o mistério está muito relacionado com aquilo que está escondido. Né? Então, mas daí volta de novo a questão do paradoxo. Porque se o propósito de Deus é revelar, por que está escondido algumas coisas que a gente não compreende? Por que existe o mistério? Paulo utiliza essa palavra aqui no texto de Efésios, o mistério, tratando de algumas questões até antagônicas com relação a Deus, em que é difícil para nós compreendermos. Por quê? Primeiro, nós somos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos quando recebemos o Espírito Santo e recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Agora, nós não deixamos de ser pecadores. Nós não vivemos em pecado, nós tentamos pecar o menos possível, mas tem pecados que são inerentes à nossa natureza e nós não conseguimos nos livrar dele.
a gente consegue controlar o efeito, né? Mas controlar o sentimento, não. Eu posso, por exemplo, eu não consigo controlar de sentir raiva de alguém, né? Mas eu consigo controlar de não voar no pescoço dele, bater. Né? Exatamente. Então, é apenas ter um controle sobre tem um isso. controle. Se não fosse dessa maneira, né, os casais teriam muitos problemas na sua vida matrimonial. Né? Muita delegacia, né? Muita delegacia, muita Maria da Penha por aí. Né? Então, o que nós vemos é que, apesar desse pecado, aí Paulo traz a ideia do mistério. Porque a palavra de Deus nos diz que o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. O pecado faz separação. Agora, se o pecado faz separação, como que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós sendo pecadores? Como que Deus não se separa de nós apesar dos nossos pecados? Então Paulo fala, isso é um mistério. Eu não entendo como que isso acontece, mas o fato é que acontece. Né? Acontece. Por quê? Porque qual é a ação do Espírito Santo? João 16. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. A ação de conversão, de transformação, de regeneração do ser humano é através do Espírito Santo, que habita em nós e que vai mudando a nossa maneira de pensar e vai trazendo a revelação da verdade de Deus. Agora, esse Espírito Santo que está habitando em nós, ele é a terceira pessoa de Deus e absolutamente santo. Mas habita em nós e trabalha com a nossa transformação, mesmo nós sendo pecadores. Então Paulo fala, olha, isso a gente não vai compreender nunca. Isso é um mistério. Compreender a grandeza do amor de Deus, a Cristo se entregar na cruz por nós, nós sendo ainda pecadores. Porque uma pessoa que nos ofende, que nos maltrata, né? Nós queremos maltratar também. Né? Nós queremos retribuir igual. Né? O nosso senso de justiça está muito ligado à vingança. E mesmo que nós não queiramos retribuir igual, o mínimo que nós fazemos é nos afastar. Né? E Deus não. Deus, mesmo que nós o rejeitemos, mesmo que nós falemos que nós não acreditamos no que ele escreveu, no que ele disse, no que ele faz, ele continua amando. Isso, ele continua se aproximando e arrumando um jeito até de atingir o coração da pessoa. De alcançar o coração dessa pessoa, de fazer com que ela compreenda. Então, tudo isso dentro do texto de Efésios, Paulo fala, isso é um mistério. Eu não consigo compreender isso. Até porque se fosse ele, não faria. Né? E se fosse qualquer um de nós, não faria. A expressão da ressurreição de Jesus, que é a respeito do lenço dobrado, que o Evangelho segundo João, capítulo 20, fala a respeito disso. Na ressurreição, Jesus deixou um lenço dobrado, que faz parte da cultura judaica ali, e é a maneira dele falar. Eu ressuscitei, eu fui embora, mas eu amei ficar com vocês e vou voltar. Né? Ele foi maltratado, ele foi torturado, ele foi rejeitado durante a sua humanidade, mas no final ele fala, eu amei ficar com vocês e vou voltar. Vou voltar para buscá-los, né? Para buscá-los. Eu vou preparar lugar, né? E quando eu preparar esse lugar, eu volto e pego vocês para levar para lá. E ele fala assim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Né? Ele quer a nossa companhia, ele quer estar conosco. Então, essa expressão deste amor de Deus, desse cuidado de Deus em Cristo, é o que Paulo fala, eu não entendo isso. Isso para mim é um mistério. Então, nessa fala que o pastor colocou, nós vemos as atitudes nossas hoje que contradizem a inclusão das pessoas no Evangelho, né? Que muitas vezes, em vez de atrair, nós podemos, ao contrário, repelir. Né? Repelir. Até porque
todo imã tem dois lados. Né? O imã tem o lado que atrai e tem o lado que repele. Tem o lado que repele. Então, nós, pelo poder de Deus, nós somos esse imã. Mas, às vezes, nós estamos do lado que atrai e, às vezes, a gente está do lado que repele. Depende da simpatia, às vezes até Depende da simpatia, da empatia. E, na verdade, o que depende é o quanto eu já permiti que o amor de Deus me reconstruísse. Ele vai transformando essa questão da gente repelir as pessoas. Sim. Quanto mais eu compreendo o amor de Deus, mais eu vou ser aquele imã que atrai. Porque o atrair de Deus em nós, ele tem que ser natural. O atrair de Deus, o que atrai outras pessoas a você? Vocês que estão nos ouvindo em casa, né, depois essa mensagem vai ficar gravada no Facebook, no YouTube. Vocês que estão ouvindo esta mensagem, o que você pode falar que tem em você que atrai outra pessoa? Sempre o que vai atrair outra pessoa é o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Que tudo isso é fruto do Espírito Santo. Então, nós temos que cultivar esses frutos. Temos que cultivar os frutos e permitir que o Espírito Santo frutifique em nós. Atraindo, né, as pessoas para Jesus, né? Porque, na realidade, quando nós atraímos pelo poder do Espírito Santo, não atraímos para nós, atraímos para Jesus. Porque foi Ele que nos regenerou, foi Ele que nos reconstruiu. E aí o apóstolo Paulo mesmo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele coloca assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo está falando? E nós devemos usar essa expressão de Paulo para nós em nossos dias. Porque ninguém vê a Cristo. Né? Algum de vocês já viu Jesus, já falou com Ele, já sentou com Ele? Né? Ninguém, fisicamente, ninguém viu Jesus. Como que nós vemos Jesus hoje? Através das pessoas. Até nós temos um programa na nossa igreja, né, na Igreja Adventista, que se chama Através de Nós. Isso. Né? Porque Jesus e o Evangelho, ele é visto através de nós. Então Paulo fala, olha, pode ser meu imitador, porque se você me imitar, você vai estar imitando a Cristo, porque eu imito Ele. Isso. É bonito isso, porque se eu quero saber que alguém imita a Jesus, eu preciso estudar a Bíblia para saber como que era Jesus, não é mesmo? Sim, exatamente. E compreendendo a palavra de Deus, eu vou compreender quem é Jesus e vou compreender também o ser humano nas suas limitações. Aquele que já foi transformado, como que foi? Aquele que não se permitiu ser transformado ainda, por que não se permite? Então nós vamos ter compreensão da humanidade, das nossas limitações, dos nossos erros, né? E isso vai acontecer o quê? Através da igreja. A importância da igreja, qual que é? Primeiro lugar, frutos do Espírito, em geral, só se desenvolve através do convívio humano. Você quer paciência, que é um fruto do Espírito? Deus vai colocar uma pessoa chata do seu lado, né? Irritante, para você desenvolver paciência, né? Se você quer amor, Deus vai colocar do seu lado uma pessoa que não gosta de você, né? Porque você tem que aprender a amar. Então, no convívio é que nós desenvolvemos os frutos do Espírito. Então, tem pessoas hoje, por exemplo, que falam assim, eu não quero ir para a igreja. Eu não quero ir para a igreja porque lá é um lugar difícil, as pessoas me ofendem, eu tenho dificuldade em relacionamento com as pessoas, mas é essa dificuldade que fortalece. É essa dificuldade que molda o nosso caráter e que frutifica o Espírito. Então, o que Deus revela através do convívio da igreja, né, faz parte da sabedoria de Deus em se apresentar através daqueles que estão num ambiente de convívio, todos buscando espiritualidade, mas todos limitados em seus pecados e erros. Então, é bonito pensar isso, que a igreja é a reveladora da sabedoria de Deus, não é? Gente, é muito... Olha, esse texto de Efésios é
inconfundível, né? Sim. Ele é muito diferente daquilo que normalmente nós compreendemos na nossa sabedoria humana, né? Porque na nossa sabedoria humana é tudo o inverso, Sim. né? Tudo o inverso. E o que é pior, né? Muitos de nós, e nós mesmos, muitas vezes, achamos que a nossa sabedoria está melhor do que a de Deus. É muito limitado, né? A nossa cabeça é muito limitada, muito limitada. E quando nós... E não só também a questão da limitação. O ser humano, ele sempre tem esse sentimento de autonomia, de independência, de querer fazer tudo sozinho. E o que Deus mostra a todo momento para a gente é que ninguém faz nada sozinho. Sozinho nós somos incapazes. Somos incapazes. Nós precisamos uns dos outros. A vida humana não pode ser isolada. Nós precisamos uns dos outros. Então, o apóstolo Paulo, continuando, né, Efésios 3, ele coloca um outro conceito de Cristo habitar no nosso coração. Então, e essa expressão do coração, aí já no texto de Efésios, que tem a influência helênica, a filosofia, ela teve uma transposição de compreensão, mas não perdeu o que tinha antes. Porque as pessoas acham que algo que está em transição, ele abandona o que é anterior. Não é isso, ele soma. Algo que está em transição sempre soma. O ser humano, por exemplo, é um ser em constante transição, mas ele não descarta o que ele aprendeu na infância, o que ele aprendeu na escola, o que ele aprendeu em família. Ele só soma. A transição é a soma de tudo o que nos acontece. Tem uma expressão na filosofia que eu gosto muito, que fala que a existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Né? E de fato né? Existência é a soma de tudo que fizemos de nós até hoje. Então, como nós vamos observar esta questão de Cristo habitando no coração? A expressão do hebraico a respeito de coração é raciocínio lógico, é mente. Já no contexto grego, o coração está mais relacionado à psique, né, e às emoções. Aquilo que é o nosso teor psicológico e a nossa afetividade, a nossa expressão de amor e de todas as emoções em conjunto. Mas uma coisa não descarta a outra. Então, ter Cristo no coração em nossos dias é compreendê-lo racionalmente, mas permitir que ele domine e controle os nossos sentimentos, emoções e o nosso estado psicológico. E desta maneira ele vai ter autoridade total sobre mim, porque isso é a base da essência humana. Alguém que consegue ter o controle das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua estrutura psicológica, é alguém que tem muito poder sobre você. Até eu costumo falar para as pessoas, de vez em quando chega alguém para mim e fala: pastor, eu estou muito bravo com essa pessoa, estou irritado, ele me magoou. E eu sempre falo para a pessoa assim: cuidado, se você tem uma pessoa que consegue mexer com as suas emoções, que consegue te tirar do sério e levar você para a irritação, você está dando muito poder para ele. Porque ele consegue mexer com seus sentimentos, você está dando muito poder para ele. Então não faça isso. Né? O poder tem que estar com Jesus. Né? Tem que estar com Jesus. E é isso que o apóstolo vai trazer. Cristo habitando no coração é o entendê-lo racionalmente e permitir que ele controle os nossos sentimentos e emoções para que nós vivamos melhor. Né? Então isso é uma essência. E desta maneira nós vamos viver o que a expressão bíblica, a glória na igreja de Cristo. É mesmo. Né? A igreja tem que ser um lugar afetivo, onde quando eu erro, eu quero voltar para lá, porque eu sei que lá tem alguém que vai me compreender. Sim. E essa expressão, vamos dizer, eclesiástica, glória, o que significa glória? Glória vem da palavra grego doxa. A doxologia é a glorificação de Deus. Né? Mas glória, o que é uma glorificação? Ele é um reconhecimento e uma elevação daquilo que a pessoa é por si só.
né? Então, quando nós estamos glorificando a Deus, nós estamos fazendo o quê? Reconhecendo quem Ele é. Ele é Criador, tem toda a autoridade, tem toda a soberania, né? Então nós estamos reconhecendo quem Ele é. Quando nós damos glória a Cristo através da igreja, também nós sabemos quem é Cristo e nós sabemos a importância da igreja de Cristo. Que bom, né? Temos que nos entrosar com os irmãos, nos trocar as ideias, porque com isso nós crescemos, né? Sim, exatamente. E é desta forma que nós crescemos na fé, no conhecimento, no amor, na unidade. Então, a igreja, né, voltando à questão que muitas pessoas preferem não estar mais na igreja. Quem não está na igreja está perdendo esse crescimento pessoal, está perdendo esse desenvolvimento dos frutos do Espírito em si mesmo. Deus não vai deixar de cuidar dele porque ele não está indo na igreja, não é isso. Não. Mas se ele for, ele vai ter muito mais conhecimento e muito mais desenvolvimento e de uma maneira mais rápida. Então, por isso que Hebreus diz, né? Não deixemos a nossa comunidade cristã. Não deixemos de congregar, não deixemos a nossa comunidade, porque isso é uma necessidade humana, é uma necessidade de se viver em conjunto, buscando crescimento, harmonia, paz e conhecendo cada vez mais de Deus. Porque, sabe, pastor, uma coisa que eu já percebi, a falha do meu irmão, às vezes eu não tenho aquela falha, mas eu tenho outra que o meu irmão não tem, e ele acaba me ensinando a melhorar o que eu preciso melhorar. Como lidar com aquela situação. E outra coisa, quando nós vemos alguém testemunhar a respeito do Evangelho de Cristo, do poder de Deus e da maneira que ele foi transformado, isso nos fortalece de tal maneira que nós temos uma renovação da esperança, uma renovação da fé, um fortalecimento do nosso convívio com Deus. Então, quando nós vemos alguém falar, Deus fez isso por mim, nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Se fez por ele, vai fazer por mim também. Se fez por mim, vai fazer por você também. Isso nós podemos contar para os outros, né? Sim. Que bom, né? Estarmos aqui discutindo essas questões e aprendendo do amor de Deus. Que Deus abençoe você nessa nova semana, traga bênçãos espirituais que são inegáveis para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua família. Nós sabemos que todas as famílias nesse mundo são imperfeitas. Não existe nada de perfeito entre nós. Mas Deus ama mesmo as famílias imperfeitas. Sim, e principalmente as imperfeitas, né? Porque precisam mais do cuidado de Deus. É o filho rebelde que tem que ter mais atenção do que o obediente. Exatamente. Né? Vamos orar? Vamos orar, pastor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelos cuidados, pela revelação e conhecimento que temos do Senhor. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos e cuidados de uma maneira muito especial sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando e cada família por eles representada. Que o Senhor conceda paz, que o Senhor dispense do Teu amor, que a cada dia estejamos sensíveis à Tua voz para aprender mais de Ti através do Espírito Santo. Amém. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. É um excelente domingo, uma excelente semana na direção de Deus e pelo poder de Deus em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.